Certinho. Vamos aguardar um pouquinho, só para o pessoal entrar, né, Leandro? Isso. Vamos ver aqui, não apareceu. Não atualizou ainda no Face. Tá, mas vai entrar. Deixa eu dar uma olhada. Tá. Já está no ar. Já está rodando. Vamos lá? Fechou. Tá rodando, vamos aguardar aqui, vamos ver. Deixa eu colocar o play aqui no meu, tô sem. Só para mim acompanhar aqui também. Ok. Tudo certo? Vamos dando início devagarinho, né? Eu acho que para a gente poder ganhar tempo. É isso. Doutor Quirino, então é uma satisfação muito grande tê-lo conosco, né? Nessa noite tão esperada, né? Não só para as pessoas que estão em casa, mas para nós também, né? Pelo senhor ser uma pessoa tão amorosa, uma pessoa tão compreensiva, né? E fazer parte desse grande time. Eu tive a oportunidade de ler um pouquinho sobre a sua biografia e eu vi que o senhor é do dia 22 de maio e deu-se o pontapé inicial em uma cidade pequena, no interior de São Paulo. Eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho para nós, até mesmo motivo para nos incentivar, né? Como que é essa trajetória até o senhor chegar onde o senhor está hoje? Então, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, Leandro. Uma imensa satisfação estar aqui com você, estar aqui também com o Carlos, com a Rosane, enfim, com todos os amigos que estão nos acompanhando. Um grande abraço para todos vocês e para todos do Projeto Simão. Como você mesmo disse, Leandro, eu sou originário de uma cidade pequena no interior de São Paulo, chamada Garça, e eu, enfim, vivi lá até os 17 anos. Tive uma infância bastante boa lá em Garça. E aí, com 17 anos, eu acabei indo para São Paulo, capital. Fui fazer medicina em São Paulo, me mudei para lá, fiz os 6 anos de medicina na USP. Lá eu fiz residência em psiquiatria, sou psiquiatra. E, na sequência, eu dei início à minha carreira acadêmica. Eu fiz doutorado lá na USP também, fiz especialização na área de medicina legal, bioética, e dei início à minha trajetória acadêmica. Aí saí da USP, fui para a Santa Casa de São Paulo, para a Faculdade de Medicina da Santa Casa. Lá eu fui professor adjunto, ainda sou professor adjunto, né, agora afastado. Fui chefe do departamento de psiquiatria lá durante 6 anos. Comecei, naquela ocasião, tendo oportunidade de trabalhar com gestão de serviços de saúde mental. Fui diretor de 2 serviços de saúde mental administrados, na ocasião, pela Irmandade da Santa Casa de São Paulo. Depois eu acabei, enfim, indo para a Unifesp. Sou professor afiliado do Departamento de Psiquiatria da Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo. E eu acabei, enfim, também tendo a oportunidade de trabalhar como gestor, como diretor de um hospital da Unifesp, ligado à universidade. E nessa trajetória toda, enfim, eu sou formado há quase 24 anos, e nessa trajetória, enfim, eu acabei me deparando com uma série de dificuldades que as pessoas vinham enfrentando para receber assistência apropriada, tanto na área de saúde mental, como também na área de dependência química. O que acabou, então, me motivando quando apareceu a oportunidade de eu vir para Brasília, então, de aceitar o convite. E no começo do ano de 2017, eu assumi o cargo de coordenador nacional de saúde mental do Ministério da Saúde. Aí lá eu participei, enfim, das mudanças que aconteceram na Política Nacional de Saúde Mental, né? Participei da publicação do que é considerada hoje, então, a nova Política Nacional de Saúde Mental. Fiquei no Ministério da Saúde durante 2 anos, 2017 e 2018. E aí, então, no ano passado, com a mudança na gestão do governo federal,
eu tive a oportunidade, né, enfim, tive a grande honra de ter sido convidado pelo nosso ex-ministro Osmar Terra, agora deputado federal, para assumir uma secretaria que estava sendo criada, então, numa nova pasta do governo federal, o Ministério da Cidadania, estava sendo criada lá, então, a Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, a Senapred, que iria cuidar das questões relacionadas à redução de demanda de drogas, basicamente ações de prevenção ao uso de álcool, drogas, ações de tratamento e reinserção social de dependentes químicos. Então, eu aceitei, né, o convite, aceitei encarar esse novo desafio e, tal qual eu tive a oportunidade de participar das mudanças na Política Nacional de Saúde Mental, no ano passado, nós acabamos, então, publicando a nova Política Nacional sobre Drogas por meio de um decreto presidencial, decreto 9761, publicado em abril do ano passado, e trabalhamos também na articulação para a aprovação da nova Lei de Drogas, que é a Lei 13.840, que foi publicada no dia 5 de junho. Então, essas são mudanças, né, desde a mudança na política de saúde mental, agora mudança na política de drogas, mudança na lei de drogas. Essas novas normativas todas, elas trazem pontos importantes de intersecção entre si, elas se alinham entre si e dão novos rumos para que nós possamos ter oferta mais apropriada de cuidado às pessoas que apresentam transtornos mentais e dependência química no país, para que nós possamos ter ações mais efetivas na área de prevenção ao uso de drogas, enfim, para que nós possamos ter políticas públicas que realmente possam atender às demandas que toda a sociedade apresenta. Legal. Carlos, quer deixar o seu comentário? Sim, eu já quero dar boa noite ao doutor Quirino, né? Boa noite à Rô, e boa noite a todos os nossos amigos, nossos companheiros, aqueles que estão na luta aí, né, com as comunidades terapêuticas, dependência química. Antes de mais nada, eu quero dizer que é uma satisfação muito grande, doutor Quirino, né, me remeter ao senhor, porque eu não sei se o senhor se lembra, a gente estava em Campinas, inclusive com o Pablo, Febract, na casa do Beto Isdoia, e nós pudemos, né, ali conversar bastante sobre a política, né? E eu já admirava o senhor desde a saúde mental, né? Eu já acompanhava o trabalho do senhor, né? Na época, e agora, muito mais, porque eu sou assistente social e sou coordenador, gestor de comunidade terapêutica. Na verdade, eu estou fazendo consultorias agora aqui no estado, mais precisamente em Campo Grande, e meu trabalho é justamente estar antenado com as políticas, com as novas políticas públicas, ao qual o senhor estava falando, né? E eu quero dizer assim que a política pública hoje, em relação à comunidade terapêutica, foi um ganho muito grande. Foi um ganho desses anos para cá, depois que Osmar Terra, né? Osmar Terra, o próprio senhor Dr. Quirino, e esse governo que está aí também, que pôde também dar esse acesso também para isso trouxe para a comunidade terapêutica. Só que, assim, eu deixo um ponto já para a gente estar conversando, né, em relação a Campo Grande, ao Mato Grosso do Sul, né? Por quê? Essa live, eu até falei com o Eliandro, uma live muito importante. Por quê? Porque nós estamos um pouco longe do cenário Campinas, Brasília, nós estamos um pouco afastados, né? E isso, só que ao mesmo tempo, nós fazemos fronteiras com, pelo menos aí, 2 países aí, né, Bolívia e Paraguai, onde o índice de substância, de drogas, é altíssimo. Então, nós precisamos nos achegar a Brasília, nos achegar a Senapred, nos achegar a Campinas. Eu tenho um contato muito perto com o Pablo e com o Ricardo Valente, que também é do Rio Grande do Sul, mas que está com, né? Então, a gente tem um contato muito grande com eles. Aquilo que a gente está meio perdido por aqui como técnico, a gente pede um socorro lá e a gente tem total apoio da Febract.
E assim, mas assim, eu ainda acho muito pouco. Eu ainda acho assim que nós temos muitas comunidades dentro do estado aqui, principalmente no interior do estado, que não foram alcançadas ainda, né? O meu sonho, né, é chegar né, a esse ponto da gente levar essa mensagem, levar esse conhecimento, principalmente, dessa nova política que está aí. E, né, o nosso tema de pandemia, né, a pandemia veio nos desacelerar um pouquinho, né? Nós estávamos num ritmo bem cadenciado, bem ligeiro aí no final do ano passado, para o começo desse ano, mas infelizmente a gente teve que tomar as medidas aí, os protocolos que foram dados, né? Inclusive na cidade de Campo Grande foi bem rígido no início, mas foi bom, foi muito bom. Nós vamos falar sobre isso também. Bom, essa é a minha apresentação. Eu quero já deixar o meu agradecimento pelo governo federal, por tudo que tem feito aí pelas comunidades terapêuticas. Obrigado, Eliandro. Eu vou deixar, então, a palavra com a Rosane para que ela possa se apresentar aí para o doutor e deixar aí o seu feedback. Obrigada. Boa noite. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar com vocês, né, doutor Quirino, Carlos, Eliandro. Mais do que agradecer a oportunidade de estar com vocês, agradecer todo o serviço prestado por cada um de vocês, né, por esse público, né, da dependência química, e eu incluo os familiares também, que sofrem, né, pela sociedade de uma forma a serem discriminados por ela, e eu creio que o doutor Quirino, em especial, né, pela posição que ocupa, por toda a trajetória que o senhor tem, o senhor hoje é a voz de muitos de nós, né, voz de familiares, voz de pais, de filhos, né, e de antemão eu já agradeço, né, por todo o seu empenho em olhar por essa classe, por esse público. Eu estou no Projeto Simão, tem um tempinho, né, não tem muito tempo, mas tem o suficiente para eu ter muito amor pelo que eu faço. Eu escolhi a psicologia quando eu tinha 18 anos, e por inúmeros motivos, eu fui me formar aos 40, né, entrei na faculdade já de uma forma mais tardia, a vida me poupou, me tirou isso por um instante, mas eu consegui realizar meu sonho. E, de início, eu já tinha a intenção de trabalhar com dependência química durante o percurso da faculdade. Me abriu áreas, né, dentro da faculdade, e eu falei, acho que eu vou trabalhar em outra área. E, assim, eu acabo hoje dizendo que os familiares, né, os dependentes afetivos e a dependência química me escolheu para essa área, na realidade, né, meus pacientes no consultório são, por sua grande maioria, familiares, né, e na comunidade lá no Projeto Simão eu tenho a oportunidade de olhar, né, esses adictos de forma muito individual. Na terça-feira a gente faz o projeto terapêutico, no qual a gente trabalha os passos, trabalha em grupo, a conscientização deles perante a doença da adicção, né, é uma doença que tem cura, que não tem cura, mas a cura é por 24 horas, né, depende de cada um deles, e eu venho trabalhando com eles na terça-feira, e na quinta-feira eu entro com a parte psicológica mesmo, no atendimento individual, auxiliando-os, né, tentando identificar junto com eles, porque na realidade é um processo mais deles, né, de cada um deles, qual o papel da droga na vida, onde que a droga entrou, né, qual essa função, para que a gente possa desenvolver estratégias para que ter qualidade de vida e que existe uma
ótima vida após o uso de droga, né? Tanto para ele quanto para familiar. Eu queria aproveitar, doutor Quirino, e te fazer uma pergunta que, quem sabe, seja até um pouco pessoal, não sei, vai depender da sua resposta. O que motivou, né, você, dentro da psiquiatria, você tem inúmeras alternativas, né? E você escolheu esse público. Ou você, tal como eu acredito que tenha sido escolhido, né, para trabalhar nessa área da dependência química? O que te motiva aí? Eu digo assim, pessoal mesmo. Obrigada e vamos aí. Obrigado, Rosângela. Doutor Quirino. Então, uns comentários sobre algumas questões que o Carlos nos apresentou, que eu acho que eu julgo que são importantes. Então, eu acho que a primeira delas, né, é o trabalho que as comunidades terapêuticas hoje vêm realizando no Brasil, são de fundamental importância para o sucesso de qualquer política pública na área do enfrentamento às drogas, né? É importante lembrar, né, que desde a publicação da nova Política Nacional sobre Drogas, no mês de abril do ano passado, e depois com a publicação da nova Lei de Drogas, as comunidades terapêuticas começaram a ganhar um protagonismo ainda maior, né, nessa área de tratamento, de recuperação das pessoas com dependência química no Brasil. Isso porque, na verdade, o que acabou acontecendo com a publicação dessas duas normativas é que houve uma mudança nos objetivos do tratamento das pessoas com dependência química no país. Antes da publicação dessas normativas, o que se buscava, então, com as políticas públicas que ofertavam tratamento para as pessoas que padeciam desse mal, era basicamente ações de redução de danos. Ou seja, o que se buscava, na verdade, era ajudar as pessoas a diminuir problemas que as drogas causavam nas suas vidas. Então, problemas de saúde, problemas de ordem social, familiar. Entretanto, infelizmente, os indicadores que nós vínhamos tendo no Brasil nesses últimos muitos anos eram indicadores bastante ruins, né? Então, infelizmente, os resultados que o Brasil vinha tendo no tratamento das pessoas com dependência química eram bastante problemáticos. Por conta dessa situação, então, é que nós acabamos mudando a perspectiva do tratamento das pessoas com dependência química no Brasil. Nós, a partir, então, do ano passado, com a publicação dessas novas normativas, nós passamos a colocar a promoção e manutenção da abstinência como sendo o objetivo real do tratamento das pessoas com dependência química. E indo além, não só a promoção e manutenção da abstinência, mas a recuperação efetiva das pessoas com dependência química. O que se busca hoje, né, no tratamento, no processo de tratamento das pessoas com dependência química no país, é que esses indivíduos, então, possam se recuperar de maneira efetiva, que eles possam voltar a estudar, voltar a trabalhar, constituir família, que eles possam sustentar suas famílias, sustentar a si, que eles possam ter uma vida plena, uma vida efetivamente cidadã. É isso que nós buscamos a partir de agora. E as comunidades terapêuticas, então, Carlos, que são entidades que já vinham trabalhando, né, desde sempre nessa perspectiva de ajudar no processo de abstinência dos seus acolhidos, ajudar os seus acolhidos nesse processo de efetiva recuperação. Então, essas entidades que já vinham trabalhando com grande sucesso dentro dessa perspectiva que as novas políticas, então, hoje adotadas no Brasil, começaram, então, a colocar como o norte para o tratamento dos dependentes químicos. Então, as escolas terapêuticas, naturalmente, ganharam um papel central dentro, então, das ações que o governo federal vem realizando. E uma outra coisa que é importante, então, dentro desse novo contexto que nós temos hoje no Brasil e que, novamente, coloca as escolas terapêuticas
no centro, né, das ações que o governo federal vem fazendo para oferta gratuita de tratamento, de recuperação para os dependentes químicos e suporte para os seus familiares, falando aí um pouco do que a Rosane também nos trouxe, da importância do trabalho com as famílias, né? Então, dentro desse novo contexto, as farmácias terapêuticas ganham esse espaço central e o governo federal também começa a trabalhar com essas entidades e trabalhar com as federações que representam esse segmento e começa a trabalhar com a confederação, né, que reúne as federações das farmácias terapêuticas. Por quê? Porque nós, do governo federal, temos plena convicção, Carlos, de que o trabalho das farmácias terapêuticas o trabalho organizado em federações, buscando, né, enfim, fortalecer suas ações, nós acreditamos que esse é o caminho, né? Esse é o caminho para o efetivo fortalecimento e crescimento do segmento das farmácias terapêuticas. E nós também acreditamos que quanto mais nós tivermos comunidades terapêuticas fortalecidas, melhor será o cuidado, melhor será o tratamento ofertado para os dependentes químicos, né? Ou seja, quanto mais for fortalecido o segmento dessas entidades, melhor, né, mais efetivo vai ser o tratamento ofertado. Então, essas são questões importantes para a gente conversar aqui, que eu julgo que são cruciais nesse momento. Falando um pouco aí do que a Rosane estava nos dizendo, né, enfim, eu acabei, enfim, dentro da psiquiatria, eu acabei me interessando pela dependência química, enfim, porque eu acho que são pessoas submetidas a um estigma muito grande, né, e que são pessoas que, se receberem o cuidado apropriado, são pessoas que conseguem se recuperar, que conseguem dar a volta por cima, são pessoas que têm a possibilidade de ter um futuro diferente do que esse, né, submetido à dependência química, submetido ao mundo das drogas. Então, por conta disso, né, da possibilidade de ajuda concreta às pessoas, né, é que eu acabei me interessando pela área da dependência química, né, ou seja, de trabalhar com as pessoas mais vulneráveis, né, as pessoas mais estigmatizadas da sociedade, mas que, em recebendo a possibilidade, recebendo a chance de dar a volta por cima, são pessoas que têm a plena capacidade, enfim, de reverter enfim, os rumos da sua vida e ter uma vida completamente diferente, uma vida plena, e retomar as rédeas, na verdade, do seu destino. Muito bom. Doutor Quirino, fica aqui uma dúvida, né, uma pergunta. Em relação às comunidades terapêuticas urbanas, casa de apoio, essas novidades que estão chegando, que têm feito também um ótimo trabalho, que muitas das vezes fica um pouco mais difícil de você conseguir estar próxima, né, das comunidades mais antigas. Eu queria ver, assim, queria ouvir do senhor qual que é o conceito sobre isso, né? Porque eu tenho uma comunidade terapêutica urbana, não sou desse estado, sou de outro estado, então existe algumas dificuldades, né, que a gente já vem levando aí já há anos. Eu queria ver se a Senapred também tem planos para nós, né, nesse segundo semestre. Então, na verdade, Leandro, nós do governo federal temos trabalhado com comunidades terapêuticas tanto rurais como também urbanas, né? O ano passado, por exemplo, né, só para fazer menção a uma comunidade terapêutica urbana que eu tive oportunidade de visitar, foi em Curitiba, né, no Paraná, que eu visitei a CRENV, que é uma comunidade terapêutica já bastante antiga, bastante tradicional, lá no estado do Paraná, realiza um trabalho magnífico, um trabalho muito importante, né? Uma comunidade terapêutica que tem um trabalho com resultados bastante importantes para os seus acolhidos. E é uma comunidade terapêutica que se localiza dentro de Curitiba, né? Dentro de Curitiba. E do mesmo jeito, enfim, que tem essa, que é uma comunidade terapêutica que eu tive a oportunidade de visitar recentemente, existem outras tantas. Então, as ações que nós, no governo federal, estamos realizando, né, para o financiamento das comunidades terapêuticas, para ajuda no fortalecimento
dessas entidades, essas ações que nós estamos realizando no governo federal, elas têm como objetivo o fortalecimento tanto das comunidades terapêuticas rurais, como também das urbanas. Na verdade, o que nós achamos que é importante, né, é o estilo de trabalho, né, enfim, é o conceito, o modelo de assistência das comunidades terapêuticas. Isso independente se elas são rurais ou urbanas. Obrigado, doutor. Até para finalizar essa parte, uma das coisas interessantes, porque eu acho que a pandemia ela veio para que toda a população do Brasil pudesse estar ouvindo de vocês tudo isso, né? Essas informações tão ricas, né? Porque até um tempo atrás, Senapred e as comunidades tinham uma distância muito longa. Hoje, a gente percebe aqui no Mato Grosso do Sul o que é a Senapred, né? As pessoas que lá estão, como que funciona. Então, quer dizer, a pandemia tem trazido vocês, doutor Quirino, para dentro da nossa casa. E a gente tem percebido, né? Eu acredito que os colegas também podem dar feedback, e nós estamos, assim, cada vez mais alegres com isso tudo, né? Está feliz demais com as mensagens que vocês passam para nós, né? Que existe porta para todo mundo, a oportunidade é para todo mundo. O que a gente tem que fazer é se unir para dar um basta nas drogas, né? Sim. Só para aproveitar um pouco, Eliandro, isso que você falou aí sobre as questões específicas aí do Mato Grosso do Sul. Eu também me lembrei de uma outra questão que o Carlos nos trouxe, que eu acho que é muito importante, né? Acho que a gente pode dividir, talvez, isso que eu vou falar agora, em dois momentos. O primeiro é que hoje, por exemplo, nós temos no governo federal, nós estamos ajudando no financiamento de cerca de 500 comunidades terapêuticas em todo o Brasil. Então, nós temos financiado comunidades terapêuticas em todos os estados do país. Entretanto, infelizmente, existem alguns estados em que nós temos ainda uma quantidade não tão grande de comunidades terapêuticas. Então, em alguns estados, nós precisamos ampliar, nós precisamos dar mais capilaridade às comunidades terapêuticas, nós precisamos fazer com que essas entidades possam, enfim, se multiplicar e se multiplicar com qualidade. Enfim. Então, isso é um trabalho que nós temos buscado fazer. Nós temos estados, né, enfim, que têm uma quantidade bastante importante, né, bastante grande de comunidades terapêuticas. Entretanto, nós temos alguns estados em que essa quantidade não é tão grande e nem por conta disso a demanda é menor. Às vezes, pelo contrário. E essa é a segunda parte da questão que eu queria colocar aqui. Muitas vezes, esses estados que às vezes não têm uma quantidade tão grande de comunidades terapêuticas, às vezes a demanda ela ainda é maior. O Carlos estava nos falando sobre a questão aí do Mato Grosso do Sul ser uma região que faz fronteira com países produtores de drogas. O Brasil tem essa característica, né? É uma infeliz característica, né? Que nós fazemos fronteira com um dos maiores produtores de drogas do mundo. Então, nós temos, por exemplo, o Paraguai, que é um dos maiores produtores de maconha do mundo, né? Nós temos depois Peru, Bolívia, Colômbia, que são os maiores produtores de cocaína do mundo, né? E são países que fazem fronteira com o Brasil. Parte considerável da produção desses países, na verdade, acaba escoando através do Brasil, né, para o mercado externo, para o mercado internacional. Entretanto, infelizmente, nós sabemos que nessa trajetória de escoamento da droga, né, que é produzida nesse país, então, e passa pelo Brasil e é escoada, né, a sua grande maioria da produção desse país é escoada para outros países que não o Brasil, principalmente para os Estados Unidos, Europa, Ásia. Infelizmente, nesse trajeto que a droga faz dentro do Brasil, esse trajeto não acontece de maneira impune. Infelizmente, existe, nesse trajeto, existe um aumento do consumo de drogas,
nesses locais, por onde a droga passa. Existe também um aumento muito grande das consequências danosas da droga, como, por exemplo, a violência, né? E outros tantos problemas. Então, nós precisamos, enfim, fazer um trabalho para aumentarmos a possibilidade de ajuda às pessoas que apresentam dependência química nesses locais, em especial nos estados fronteiriços, estados que fazem fronteiras com esse país, os municípios que fazem fronteira com esse país. No ano passado, só para vocês terem uma ideia, nós lançamos um edital de financiamento para grupos de mútua ajuda e de apoio familiar. Essa é uma ação que nós fizemos o ano passado e, por meio dessa ação, nós começamos a ajudar também no financiamento grupos como Federação de Amor Exigente, Cruz Azul no Brasil, Pastoral da Sobriedade, Grupo Esperança Viva, que é ligado à Fazenda Esperança, enfim. Nós começamos a trabalhar em parceria, ajudando no financiamento desses grupos de mútua ajuda e de apoio familiar. Nós colocamos alguns critérios para que esses grupos, então, pudessem receber financiamento do governo federal. Dentro desses critérios, era que esses grupos precisariam abrir, né, novos grupos, novas frentes de trabalho em municípios que fazem fronteira com esses países produtores de drogas. Então, essa é uma ação, enfim, que nós acabamos buscando privilegiar, né, essas regiões de fronteira do Brasil com outros países, porque nós sabemos que, infelizmente, essas regiões padecem de um problema ainda maior, que, na verdade, no Brasil já é um problema grande, mas nós sabemos que essas regiões têm problemas ainda maior. Então, tudo isso para mostrar, Carlos, que nós estamos atentos para essas regiões de fronteira, para esses estados de fronteira. Agora, é muito importante também, enfim, que a sociedade local também ajude, né, enfim, nessa mobilização para que nós possamos ter ações mais fortes, mais contundentes nesses locais. Entendi. Carlos? Então, obrigado pelas palavras, doutor Quirino. Eu só queria dar uma palavra técnica. Parece que algumas pessoas, eu estou aqui com Eliandro, não sei se está rodando, estão perguntando do link e diz que não estão conseguindo entrar. Mas eu estou vendo que a live está rodando normal, então vamos prosseguir, né? Doutor, assim, o senhor falou uma coisa que eu peguei, eu queria dar continuidade um pouquinho nessa fala, antes de entrar na outra fala que eu queria falar sobre a pandemia mesmo, que é a nossa realidade aqui de Campo Grande, na verdade, mas eu tenho que puxar esse gancho que o senhor falou sobre as federações, né? E assim, eu queria que o senhor falasse um pouco mais específico, porque assim, nós precisamos desse fortalecimento para alcançar o interior, esses braços para levar essa informação, na verdade, porque na verdade o senhor falou as cidades que fazem fronteiras com o nosso estado, o estado do Mato Grosso do Sul, na verdade, até onde eu sei, até onde a gente, não sei agora, mas até onde eu sei, nós não temos nenhuma cidade com financiamento de vagas. Até onde eu sei também, se o senhor me corrija se eu estiver errado, nós temos aí aproximadamente 5 ou 6 comunidades dentro de todo o estado do Mato Grosso do Sul cofinanciado, não é verdade? Quando abriu o novo financiamento, eu participei de alguns envios de documentos, né? E aí entrou a pandemia, como a gente estava falando, né? Infelizmente, né, aconteceu, a gente não esperava isso, mas aí agora passou-se para o segundo semestre, né, desse ano, o trâmite para o término, né, até para entregar, né, esses documentos. Então, nós temos até setembro para trabalhar, né?
Então, assim, então seria, assim, onde eu quero chegar, não é que eu não quero ser redundante, mas a chave, então, para isso é fortalecer uma federação, né, já existente, e essa federação, com seus braços, chegar até essas cidades que não estão sendo apoiadas, ou não chegou ainda a informação, na verdade, e fazer esse trabalho de. Porque o país é muito grande, então cada região faz o trabalho aí com as federações, e claro, a Confenact lá, que é a nossa confederação, e a Febract também dando todo o apoio aí para os trabalhos aí de técnicos, formando e dando aí esse apoio que é fundamental. Eu creio que é isso, queria que o senhor desse mais uma consideração nessa área aí para nós, até porque nós estamos agora, de 2 anos para cá, 3, nós estamos aí abrindo a mente para isso chegar até o Mato Grosso do Sul, né? Por um motivo ou outro que a gente não quer nem elencar agora, né? Eu acho que mais foi por falta mesmo de buscar. A partir do momento que nós, né, Projeto Simão também, comigo e com outras pessoas, começamos a participar de eventos como FreeMind, de eventos como Mundial de Comunidade, né, De Leon no Brasil. Então, assim, tudo isso, e assim, só para finalizar, uma frase de De Leon, eu não esqueço e não vou esquecer jamais dessa frase, na palestra que ele deu no FreeMind. Ele disse: se não padronizar o serviço, tende-se a fracassar todo o trabalho. E aí foi quando realmente a coisa começou a ganhar força e padronizar o nosso serviço de comunidade terapêutica, trazendo a Febract atuante nos estados, né, junto às próprias delegacias também, né, que existem, e eu acho que isso foi fundamental para isso que o senhor disse. Eu gostaria que o senhor desse mais uma contribuição na questão realmente de como tem dado certo em outros estados, porque o Brasil é muito grande e a gente não tem como ter uma dimensão, né, de como está funcionando, e o senhor, como está andando em muitos estados, pode contribuir com o nosso estado aí, uma fala muito produtiva nesse respeito. Muito obrigado. Então, Carlos, assim, o governo federal, né, em especial nessa gestão atual, tem apoiado as farmácias terapêuticas e colocou, como eu disse, as farmácias terapêuticas no centro, né, da assistência às pessoas que apresentam dependência química no Brasil. E tem apoiado essas entidades. Então, só para quem está nos ouvindo agora, até 2018, o governo federal financiava 2.900 vagas. Ano passado, nós ampliamos para 11 mil vagas. E este ano agora, nesse momento, inclusive, nós estamos com o edital aberto e a nossa expectativa é chegarmos a mais de 20 mil vagas financiadas pelo governo federal. Entretanto, nós temos aí algumas dificuldades, né? Porque, basicamente, o que o governo federal faz, né, de concreto nesse processo é aportar o recurso. Na verdade, o que a gente precisa mesmo, Carlos, é que as comunidades terapêuticas, as suas federações, que possam realizar esse trabalho de expansão. Nós, governo federal, apoiamos isso. Entretanto, na verdade, não é o governo federal que cria uma comunidade terapêutica. Então, por exemplo, se a região de fronteira aí do Mato Grosso do Sul, por exemplo, está desguarnecida, é importante que haja, né, enfim, um trabalho local para que, enfim, essa situação seja revertida, né? Ou seja, nós temos demanda importante, sabidamente importante, nessas regiões de fronteira. O governo federal tem buscado incentivar, nós temos mantido contato constante com as federações das farmácias terapêuticas, enfim, isso é fundamental. Para esse processo, né, o que eu tenho percebido nesse período que eu estou à frente aqui da secretaria, o que eu tenho percebido é que existem algumas ações que têm ajudado algumas realidades locais. Por exemplo, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro
em que pese ser um dos estados mais populosos do Brasil, Rio de Janeiro, das quase 500 comunidades terapêuticas que nós financiamos do Brasil afora, o estado inteiro do Rio de Janeiro, acho que não tem mais de 6 comunidades financiadas. Das quase 500. E um dos lugares onde a gente tem a maior população do Brasil e um dos lugares que a gente tem um dos maiores problemas com drogas do Brasil. O que o pessoal lá do Rio de Janeiro está fazendo? Então, o pessoal do Rio de Janeiro mesmo está fazendo um trabalho importante para buscar reverter essa situação. Claro que nós, do governo federal, estamos juntos com eles, trabalhando nisso. Então, agora, recentemente, isso já no ano passado, houve a criação da Federação das Comunidades Terapêuticas do Rio de Janeiro, a FECONTERJ. Então, eu acho que essa é uma questão que vocês podem, por exemplo, pensar aí no Mato Grosso do Sul. É uma possibilidade, uma alternativa. Uma outra questão que eu julgo que é bastante importante é a aproximação das comunidades terapêuticas das autoridades locais. Claro que as comunidades terapêuticas têm todo o apoio do governo federal, nós estamos trabalhando ombro a ombro com as comunidades terapêuticas, mas acho que é importante fortalecer as ações locais. Então, eu falei, por exemplo, da criação e trabalho de federações estaduais, eu acho que é um caminho. Eu estive recentemente, agora também, eu falei do Rio de Janeiro, mas no Espírito Santo também teve esse mesmo movimento da organização das comunidades terapêuticas no estado do Espírito Santo, enfim. Então, eu acho que esse é um caminho. O outro é a aproximação das autoridades locais, dos gestores locais. No Rio de Janeiro, também tem tido esse movimento, um movimento bastante interessante, em especial junto à prefeitura da capital do Rio, junto à prefeitura do Rio de Janeiro. O prefeito Marcelo Crivella, por exemplo, tem sido um grande entusiasta, um grande apoiador das comunidades terapêuticas lá no Rio de Janeiro, né? Nós tivemos recentemente, no mês de outubro do ano passado, nós fizemos uma ação específica, só para você ter uma ideia, com o município do Rio de Janeiro. Nós repassamos um recurso para a Prefeitura do Rio de Janeiro financiar 225 vagas, só para o município do Rio de Janeiro, né? Ou seja, mas por quê? Porque as comunidades terapêuticas se aproximaram do gestor local e a gente acabou, então, fazendo uma parceria com o gestor local para, além das 11 mil vagas que nós já financiamos, nós fizemos essa ação específica com o município do Rio de Janeiro por conta dos graves problemas que o município do Rio de Janeiro vinha passando. Ou seja, mas tudo isso se deu por conta desse trabalho de aproximação das comunidades terapêuticas com o prefeito do Rio. Enfim, então, isso é muito importante. Tem outras ações que eu também acho que são muito importantes que o governo federal tem buscado incentivar, que é a criação de órgãos de gestão de políticas sobre drogas nos estados e nos municípios. E as comunidades terapêuticas, acho que podem e devem ter um papel importante nisso, de ajudar os municípios a organizar as suas políticas sobre drogas, né? Além da organização de uma instância dentro da administração pública local, tanto do governo quanto dos municípios, tem uma outra coisa que eu acho que é importante para as comunidades terapêuticas fazerem, que é a participação nos conselhos de drogas, conselhos estaduais de política sobre drogas, nos conselhos municipais de política sobre drogas. Se não tem um conselho num certo município qualquer, aí no estado, por exemplo, acho que é importante articular um movimento para a criação, né, de um conselho de política sobre drogas, para que as comunidades terapêuticas possam ter assento e que possam, enfim, fazer parte efetiva das redes de assistência nos municípios. Então, eu acho que isso daí também é uma outra ação importante. Enfim, eu acho que o que nós, no governo federal, temos buscado fazer desde o início dessa gestão, nesse último 1 ano e meio, é nos aproximarmos das comunidades terapêuticas, de buscarmos ajudar as entidades, as federações que as representam, ajudar com o FENACT, mas eu acho que precisa também, cada vez mais, um trabalho das próprias comunidades terapêuticas, enfim, para que elas possam, enfim, se articular, para que elas possam se ajudar, para que elas possam estar juntas nesse movimento
de fortalecimento e de expansão, né? Então, eu acho que a participação efetiva das farmácias terapêuticas nesse processo é fundamental. Muito bom, doutor Quirino. Nós não podíamos deixar deixar o nosso grande abraço para a nossa gestão atual, nosso prefeito, que junto com os direitos humanos, eles promoveram aí 130 vagas, né? Isso tem nos ajudado muito, né? Queria deixar um abraço a todos, né? Do lado daquela gestão, dos direitos humanos, pastora Bárbara, o nosso prefeito Marquinhos, enfim, todos que estão envolvidos, né? Porque graças a isso, são 130 vagas em meio a uma pandemia que tem ajudado muito nós. Se não fosse isso, com certeza, teria alguma comunidade terapêutica que teria fechado. Então, nós só temos que agradecer a esse público, né, que estão junto conosco, né, doutor? Existe mais 3 escolas que têm feito um trabalho extraordinário com moradores de rua, em situações de rua, onde eles são recolhidos para um lugar, onde eles são tratados, cuidados. Depois de alguns dias, dos 14 dias, então é encaminhado para algumas comunidades. Mas, doutor Quirino, tem uma pergunta que não deixa calar, né? É sobre a MP 885, né? Está todo mundo aí querendo saber sobre as coisas apreendidas, se vai ter doação, se não vai ter doação, né? Inclusive, ontem falaram comigo, pergunta para ele como que vai ficar isso. Eu falei, amanhã eu pergunto. Eu gostaria que o senhor deixasse aí o seu parecer. Então, vamos lá, Lindo. Então, eu também gostaria de parabenizar o prefeito. Qual é o nome do prefeito, então? Marquinhos Trade. Então, aí vai o meu abraço, meus parabéns para o prefeito Marquinhos. De verdade, assim, eu acho que é muito importante essa articulação que eu estava falando das comunidades terapêuticas com as autoridades, com os gestores locais. Acho que isso daí é um trabalho fundamental. Porque é isso, né? Assim, o governo federal dá esses norteamentos, busca induzir, né, políticas públicas, só que nós sabemos que a atuação, a execução da política é no município. Então, a gente ter prefeitos como o prefeito Marquinhos, enfim, que tem trabalhado e que é sensível a essa causa das farmácias terapêuticas, que é sensível ao problema da drogadição, isso é fundamental. Então, aí vai meus parabéns para o prefeito Marquinhos e para toda a sua gestão. Uma coisa que nós estamos fazendo, só para aproveitar essa questão, nós estamos nos aproximando agora, Leandro, e nós vamos fazer, em breve, vamos firmar um acordo de cooperação técnica com a Confederação Nacional dos Municípios, a CNM. Até agora, o que marcou a nossa atuação aqui na Secretaria foi esse trabalho em parceria com as entidades do terceiro setor. Por quê? Porque nós acreditamos piamente aqui no governo federal que nós não vamos conseguir avançar de maneira que é preciso avançar, da maneira como se deve, como é necessário. Nós não vamos conseguir avançar sem a participação, sem o trabalho conjunto da instância pública com a sociedade civil. Então, essa é uma questão que nós temos trabalhado constantemente para alcançarmos. Então, no ano passado e esse ano, nós estamos trabalhando, né, em conjunto com as comunidades terapêuticas, com os grupos de mútua ajuda e suporte familiar. Estamos trabalhando em cooperação com os grupos anônimos, como a ANA, Alanon, Naranon. Temos trabalhado com vários grupos, né, que têm desenvolvido ações na área de polícia sobre drogas. E nós acreditamos que trazer esses atores, né, para a cena é muito importante. O que nós temos buscado fazer e ajudarmos, enfim, dentro do que é possível, ajudar também no financiamento dessas entidades, esses grupos. Então, essa é uma questão que é importante. Falando especificamente da questão que você trouxe, Leandro, que é a MP, a medida provisória 885, que acabou, essa foi uma medida provisória publicada e enviada para o Congresso Nacional pelo presidente Jair Bolsonaro e que tinha como objetivo a reorganização do FUNAD, que é o Fundo Nacional Antidrogas. Então, essa medida provisória, a MP 885,
foi enviado pelo presidente da República ao Congresso Nacional, tinha como objetivo, então, a reorganização do Fundo Nacional Antidrogas. Lá, então, tramitou essa medida provisória no Congresso, que deu a origem à Lei 13.886. Foi publicado, então, já mais no final do ano passado, e que agora, enfim, a gente começou a trabalhar a nossa Secretaria Senapred, junto com a Senad, que é a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, que fica no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, também, só para que quem está nos ouvindo aqui possa entender, no início dessa gestão do governo federal, nós acabamos dividindo as competências da política pública sobre drogas no Brasil. As ações que são chamadas de redução de oferta de drogas, são as ações de repressão ao narcotráfico, ao crime organizado, essas ações acabaram ficando, então, no Ministério da Justiça e Segurança Pública, nessa secretaria, na Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, a Senad, o que faz todo sentido. Já as ações de redução de demanda de drogas, como nós já conversamos no início dessa live, as ações, então, de prevenção ao uso de drogas, as ações de cuidado, tratamento e inserção social de dependentes químicos, essas ações saíram da Senad, saíram do Ministério da Justiça e foram para essa recém-criada pasta, que é o Ministério da Cidadania, para essa também recém-criada secretaria, que é a Secretaria Nacional de Cuidado e Prevenção às Drogas, que é a Senapred. Então, nós estamos trabalhando nessas ações, então, com essa divisão de competências desde o início do ano passado. Entretanto, nós estamos trabalhando em parceria em uma série de ações, inclusive nessa ação que é da reformulação do FUNAD. Então, qual que vai ser a ação do FUNAD? O FUNAD, então, ele vai acabar, junto lá com as ações da Senad, vai acabar atuando em duas grandes frentes. Primeiro, na descapitalização do narcotráfico, principalmente o narcotráfico ligado ao crime organizado. Nós temos, obviamente, várias maneiras de enfrentarmos o narcotráfico, mas uma maneira que tem se mostrado muito efetiva é a descapitalizar, é tirar recurso, é tirar dinheiro do narcotráfico. Porque senão você prende o narcotraficante e de dentro da cadeia ele continua, enfim, conduzindo as ações com todo o recurso, com todo o dinheiro que a sua organização criminosa tem. Não estou dizendo aqui que não é importante prender narcotraficante. É muito importante. O governo federal tem trabalhado bastante nesse sentido. É muito importante também apreender drogas. Vocês têm acompanhado no ano passado e neste ano, o governo federal vem batendo recorde em cima de recorde de apreensão de drogas, com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal. Então, o governo federal vem trabalhando muito e tem aumentado muito as apreensões de drogas no país. Entretanto, uma outra frente que se abriu é essa de descapitalizar o narcotráfico. Então, a ideia é você diminuir o poder financeiro do narcotráfico, pegar esse dinheiro, aplicar no fundo e, a partir disso, então, começar a aplicar esse recurso em políticas públicas. E, basicamente, como é que se dá isso? Como é que se descapitaliza o narcotráfico? Apreendendo bens do narcotráfico, bens móveis, bens imóveis, é o que está sendo feito, né? A Senad, que é responsável, então, por essas ações, tem realizado muitos leilões já e tem colocado esse recurso no FUNAD, no Fundo Nacional Antidrogas. A ideia, então, agora, a partir de agora, é que esse recurso possa ser revertido para as ações de políticas públicas sobre drogas. Então, a ideia é tirar o dinheiro do narcotráfico e aplicar na política pública sobre drogas. Entretanto, nós vamos também ter outras ações, ou seja, esses bens apreendidos com o narcotráfico, eles não serão só leiloados para transformar em dinheiro, aplicar no FUNAD e aplicar nas políticas sobre drogas. Alguns desses bens, eles vão acabar vindo para a Senapred, para que nós possamos doar para entidades que trabalham com a gente no enfrentamento às drogas, em especial na prevenção, no cuidado e na reinserção social de dependentes químicos. Hoje nós estamos com uma portaria que vai regulamentar isso. Nós estamos com essa portaria hoje
no nosso departamento jurídico, aqui do Ministério da Cidadania, e o nosso objetivo, Leandro, em breve, nós publicarmos essa portaria para que possamos, então, não só leiloar esses bens, mas que nós possamos também doar esses bens às entidades. Fantástico, doutor Quirino, fantástico. Eu acho que nós estamos no caminho. Eu queria deixar a palavra com a Rosane, para que ela pudesse também dar um parecer dela, fazer alguma pergunta. Rosane? Eu agora, o doutor Quirino falou sobre as doações, inevitavelmente eu lembro dos meus acolhidos, né? Marquinhos Trade, doe uma Kombi para a gente está precisando levar os meninos para a reunião de narcóticos anônimos. Na realidade, doutor Quirino, eu acho super interessante, para mim foi de grande crescimento, acredito que para os familiares que estão vendo essa live também, né? Saber de toda essa preocupação, esse zelo, essa dedicação que vocês têm tido, não só com o dependente, mas com os familiares também, né? Dirigindo recursos para que esses grupos se multipliquem, né? Porque a gente sabe que a dependência química, como a medicina diz, né? A gente não sabe necessariamente a origem, mas a gente sabe que o ambiente influencia, a genética também, mas a origem em si não se tem algo certo. Mas a gente sabe que é uma doença que engloba o indivíduo e todo ao seu redor, né? E tal como a gente tem se dedicado para olhar para esse dependente, para que ele tenha essa estrutura, né? Depois de uma internação, de um acompanhamento, para que ele tenha uma estrutura psíquica, física, a gente também precisa dessa estrutura familiar para acolher, né? É uma mudança muito drástica dos acolhidos, né? Se ausentarem da sociedade por um período, e aí essa reinserção tem toda essa dificuldade da família em quem é essa nova pessoa que está voltando, porque até o presente momento a lembrança que se tinha foi dele no último dia de uso, né? No momento daquela internação. Então, toda essa estrutura faz com que possibilite, né, que reduza recaídas, que a gente sabe que é uma estatística muito grande. Eu vi ontem, vou abrir aqui, na página da Cruz Azul, dizendo sobre o acolhimento de adolescentes em comunidade terapêutica. Maravilhoso, a nossa realidade aqui no Mato Grosso do Sul, a gente ainda não tem comunidade terapêutica que acolha esses menores. Eu queria que o senhor dissesse um pouquinho para a gente sobre como está sendo essa regulamentação, como está sendo esse processo, porque para nós aqui é muito novo e vai ser de grande crescimento. Muito obrigado, Rosane, pelas questões. Então, primeiro, falando um pouco sobre a participação, né, da importante participação das famílias no processo de recuperação dos dependentes químicos. Essa é uma questão fundamental para a gente. Então, como eu já disse anteriormente, nós temos trabalhado com entidades que realizam suas ações dando suporte, dando apoio às famílias. Eu fiquei contente aí, né, você falando, Rosane, que eu acho que isso aí também é um outro ponto muito importante para as pessoas que estão aqui nos ouvindo agora, que é esse trabalho conjunto entre as entidades, né? Porque o que a gente precisa mesmo, de fato, né, Rosane, é buscarmos organizar uma rede de recuperação. Acho que essa é a ideia que a gente precisa ter. Então, por exemplo, você acabou de falar, um negócio que eu achei bem, bem bacana. Então, por exemplo, a pessoa que está acolhido na comunidade terapêutica tem a oportunidade de se aproximar, por exemplo, dos grupos de mutuajuda, dos anônimos, como, por exemplo, Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos. Eu tive a oportunidade de visitar várias comunidades terapêuticas no ano passado, e antes também, mas no ano passado muitas, e vi a experiência muito importante, por exemplo, de comunidades terapêuticas que recebem grupos de amor exigente, que trabalham com as famílias, e de famílias que, quando têm os seus membros acolhidos nas comunidades terapêuticas, nesse período em que o seu familiar está acolhido nas comunidades terapêuticas,
os familiares, os outros membros da família fazem um acompanhamento nos grupos de amor exigente, ou seja, mostrando que essa aproximação, esse trabalho conjunto, nessa grande rede de recuperação que a gente precisa formar no Brasil cada vez mais, isso é muito importante. Então, fiquei muito contente, parabéns por essa iniciativa de vocês aí no Mato Grosso do Sul. Você falou sobre a questão dos adolescentes, uma outra questão. Então, ontem nós tivemos um dia muito importante, né, no meu julgamento para as políticas sobre drogas no Brasil. Nós tivemos uma reunião do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, o CONAD. Nós deliberamos uma série de pontos ali, foi uma pauta bastante importante, bastante produtiva, nós conseguimos avançar em várias pautas, e uma delas foi a aprovação de uma resolução que ainda não foi publicada, deve ser publicada nos próximos dias no Diário Oficial, mas é uma resolução que já foi aprovada e que regulamenta de maneira definitiva, a partir de agora, o acolhimento de adolescentes para recuperação em comunidades terapêuticas, né? O que vinha acontecendo, né, nós temos várias comunidades terapêuticas que já acolhem adolescentes, entretanto, faltava essa regulamentação final. Por quê? Porque no ano de 2015, o próprio CONAD, o Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, publicou a resolução número 1 de 2015, que é conhecida também como Marco Regulatório das Comunidades Terapêuticas. E tem um certo ponto ali do Marco Regulatório que diz que o acolhimento dos adolescentes em comunidades terapêuticas, então o Marco Regulatório ele já prevê o acolhimento de adolescentes em comunidades terapêuticas, entretanto, essa resolução do CONAD colocava, já, então, desde 2015, da necessidade de se ter, então, uma resolução específica para regulamentar como, então, vai acontecer o acolhimento nas comunidades terapêuticas de adolescentes. Então, nós acabamos, então, votando, né, enfim, construindo essa resolução que nos próximos dias deve ser publicada. Eu acho que vai ser um grande avanço para que nós possamos também dar potência para esse tipo de tratamento e de recuperação também para os adolescentes no Brasil. Você estava falando que aí no Mato Grosso do Sul, enfim, você não conhece as terapêuticas que trabalham com adolescentes. Isso, infelizmente, não é uma realidade que se restringe aí ao Mato Grosso do Sul. Infelizmente, no Brasil, nós temos poucas comunidades terapêuticas que trabalham com dois públicos que são muito importantes, adolescentes e mulheres, né? Então, eu acho que os dois grandes desafios, né, que nós temos aqui no governo federal, nós temos que enfrentar, buscando, né, enfim, dar mais potência para as ações, buscando, né, enfim, incentivar, buscando induzir que haja, então, o crescimento de vagas de comunidades terapêuticas que possam trabalhar com essas duas populações, mulheres e adolescentes. E, infelizmente, nós temos enfrentado no Brasil o aumento de casos de dependência química e de consumo de drogas nessas duas populações. Então, nós precisamos cada vez mais termos ações mais efetivas para ajudarmos essas pessoas. E só para aproveitar também, né, nesse momento, falar voltar um pouquinho no que a gente estava conversando aí, Carlos. Eu falei algumas coisas que eu acho que são importantes, o que as comunidades terapêuticas podem fazer, o que as federações podem fazer. Só para lembrar, né, aos colegas que estão nos acompanhando agora, nós estamos com o nosso edital de credenciamento para o financiamento de comunidades terapêuticas aberto agora. O que acabou acontecendo foi que esse edital foi lançado em dezembro do ano passado, né, o edital 17 da Senapred, para que nós pudéssemos ampliar, então, o financiamento para as comunidades terapêuticas no Brasil, para a expansão do número de vagas. Mas o que acabou acontecendo é que, infelizmente, né, enfim, no meio desse processo, houve a eclosão, houve o aparecimento da epidemia pelo coronavírus. E o que acabou, infelizmente, prejudicando muitas comunidades terapêuticas. Muitas comunidades terapêuticas que, inclusive, mandaram documentação para a gente, mas não mandaram documentação completa, porque em alguns lugares, por exemplo,
os setores que trabalhavam, por exemplo, com a emissão de alvará sanitário. Então, infelizmente, em alguns locais, muitas dos órgãos públicos de vigilância sanitária tiveram dificuldade de funcionamento por conta da epidemia. Então, muitos massoterapeutas tiveram dificuldade, por exemplo, para obter o alvará sanitário, mas tiveram dificuldade também para obter uma série de documentações, tal. O que acabou prejudicando. Então, cerca de 60% das massoterapeutas que mandaram documentação para a gente, mandaram documentação incompleta, né? E muitas massoterapeutas que tinham condições de participarem do edital também não conseguiram participar, né? Nem sequer mandaram suas documentações. Então, nós acabamos tendo entendimento de que esse edital, se nós fechássemos o edital agora, nós iríamos prejudicar muitas comunidades terapêuticas, né? Muitas comunidades terapêuticas que, se nós então reabríssemos, elas teriam um período a mais aí para poderem participar. Então, o que acabou acontecendo é que, na semana retrasada, né, nós reabrimos o edital. Esse edital vai ficar reaberto por mais 90 dias, por mais 3 meses, de modo que as comunidades terapêuticas que mandaram documentação para a gente, mas que mandaram documentação incompleta, documentação vencida, elas vão poder reapresentar a documentação. E as comunidades terapêuticas que não puderam, enfim, mandar sua documentação, que não participaram desse primeiro momento do edital, vão poder participar. Então, ou seja, basicamente o que a gente faz agora é zerar. Então, aquelas entidades que tiveram problema para mandaram com documentação vencida, incompleta, podem reapresentar a sua documentação. E aquelas entidades, né, que não tiveram oportunidade de participar, podem participar agora. Eu estou falando tudo isso por quê? Porque eu acho que esse momento, Carlos, talvez, eu tenho conversado novamente com várias comunidades terapêuticas, tenho conversado com as federações, com o FENACT, a gente tem reuniões quase que semanais com essas entidades todas. O que eu tenho conversado é que agora é um momento propício, né, para se fazer o trabalho com as comunidades. Então, sei lá, tem uma comunidade terapêutica aí no Mato Grosso do Sul, ela já funciona a tempo adequado para poder participar do edital. Antes eram 3 anos, nós diminuímos para 2 anos, né, de funcionamento, ou seja, a gente deixou aí mais facilitada a possibilidade dos comunidades terapêuticas participarem do nosso edital. Então, a comunidade terapêutica agora tem possibilidade de participar do edital, mas não tem uma documentação, por exemplo. Então, talvez as federações, ou as comunidades terapêuticas, enfim, já mais constituídas aí no local, podem ajudar essas outras comunidades, né, nesse processo, para que elas possam se capacitar para participar do edital. No ano passado, nós participamos de várias capacitações que nós, da Senapred, fizemos em vários estados do Brasil, né? Nós fizemos no Rio de Janeiro, no Paraná, em São Paulo, enfim. Nós fizemos capacitação, nós mandávamos membros da nossa equipe para os estados, fazíamos reuniões com federações, com as terapêuticas, com várias entidades, para ir ajudando, né, as terapêuticas a se organizarem, para que elas pudessem, então, participar do nosso edital. Então, acho que uma outra coisa que talvez possa ser interessante aí, para um trabalho local, não só no Mato Grosso do Sul, mas em todos os estados, os terapeutas estão nos vendo agora, dos colegas das federações, para que, enfim, esse trabalho possa ser feito, para que as terapeutas possam se ajudar aí entre si, nesse momento que eu julgo muito importante, viu, Carlos? Que pode ser uma grande janela de oportunidade, para que as comunidades terapêuticas possam, enfim, ter parte de suas vagas efetivamente financiadas pelo governo federal. Então, eu acho que aí pode ser uma oportunidade, as comunidades terapêuticas se organizarem, estarem juntas, para que, enfim, possam poder ser credenciadas aqui no governo federal e possam participar do nosso edital. Muito bom, muito bom. Então, agora é só aguardar, né? Falar nisso, doutora, a documentação já está lá em Brasília, viu? Existe algum número, algum telefone... Está aqui em Brasília. Tá aí. Existe algum número, doutor? Não somente para mim, mas para quem está nos assistindo. Por exemplo, essas vagas, está todo mundo apreensivo, aguardando, né? Eu fiquei preocupado, será que chegou bem os documentos? Será que estão lá mesmo? Mas será que existe um número que a gente possa ligar para ter certeza se está faltando alguma coisa?
ou isso tem uma data certa para vocês começarem a mexer? Não, na verdade, a gente já está mexendo, o edital está aberto, né? A gente reabriu o edital. Então, qualquer dúvida que está assistindo, pode entrar em contato no telefone do Ministério, né, com o DDD 61, lá da nossa secretaria. Então, DDD 61, telefone 2031 31 6913. 6913. Então, DDD 61, né, DDD aqui de Brasília. Telefone 2031 6913. Então, pode ligar lá. Esse aqui é o telefone do nosso gabinete. E a nossa chefe de gabinete, a Joaquina, manda um abraço para ela. Vai passar lá para a equipe da Cláudia Leite, para que eu também mande um grande abraço. E quem está nos ajudando muito também nisso é o Edu Cabral, enfim, mas toda a nossa equipe lá, a Lívia, Débora Moresco, Débora Domicelli, Eufly, Marcos, enfim, o Estevão, né, que trabalha direto com as comunidades, enfim. A gente tem uma equipe bastante grande aí, com certeza pronta para servir vocês. Então, se tiver dúvidas sobre qualquer questão relativa ao edital, pode entrar em contato conosco, nós com certeza vamos ajudar. Muito obrigado, doutor Quirino. Obrigado. Eu acho que é muito importante esse número que o senhor passou, porque na realidade fica todo mundo meio apreensivo, né? A gente sabe que os documentos chegaram, mas muitas pessoas querem o resultado antes, né? Eu vou passar a palavra para o Carlos, para a gente já estar finalizando mesmo, para ele deixar aí uma palavra, Carlos. Tudo bem? Sim. Eu quero falar um pouquinho, assim, só para complementar aí para essa fala do Dr. Quirino, foi muito produtiva, porque o que acontece? As comunidades que na verdade, eu estou falando isso porque eu fiz bastante consultoria, doutor Quirino, na área, desde o final do ano passado, para esse edital, né? Particularmente, duas comunidades, eu ajudei a reunir toda a documentação. E assim, nós tivemos muita dificuldade de reunir algumas documentações, né? Como o senhor mesmo disse, né? Deu o exemplo da vigilância, o nosso caso nem foi a vigilância. Nosso caso foi alguns órgãos, né? Alguns conselhos, alguns documentos que realmente está na lista, né? Então, graças a Deus, eu consegui enviar o material total, sem faltar nenhum item dele, né? Para essas duas comunidades que a gente trabalhou, né? Fez o trabalho aí. Mas eu acho muito pouco, eu me sinto assim, como diz aí, pequenininho. Eu queria que muito mais comunidade, meus braços foram pequenos, e agora com essa extensão, quando abriu aí, e teve essa até setembro, eu fiquei muito feliz. Por quê? Porque agora a gente pode procurar outra comunidade, outras comunidades, fazer esse papel aí, ir até os órgãos que tem aqui no Mato Grosso do Sul, tanto privado, né, como governamental, e fazer esse trabalho, né, para que mais comunidades aqui do Mato Grosso do Sul possa ser agraciado aí pelas vagas, né, porque, infelizmente, para se manter hoje uma comunidade terapêutica, falando em se tratando com as novas políticas sobre drogas, a EDC 29, né, como eu brinco assim nas comunidades, eu falo para os gestores, né, como técnico, eu falo para eles, olha, a vigilância sanitária vai vir aqui, vai vir com o RDC 29 debaixo do braço, tá? Então, vamos trabalhar, então vamos trabalhar, vamos capacitar, vamos organizar, vamos, né? Então, esse trabalho é um trabalho muito, muito rico e que eu gosto muito particularmente de fazer. Então, para mim é muito bom fazer isso e gostei dessa questão das vagas, aliás, da seleção, né, do ser esticado esse prazo. Lá atrás também, doutor, eu queria só voltar, já que também a última pergunta também, já eu quero colocar junto uma retificação aí, em se tratando ao nosso município de Campo Grande.
né? O senhor já parabenizou aí o nosso prefeito Marquinhos Trade, que vem fazendo um belo trabalho, não, né, especificamente nessa área da comunidade terapêutica, mas ele designou essa secretaria, que ele colocou a Secretaria dos Direitos Humanos e colocou uma coordenadoria de política de assuntos para moradores em situação de rua, com o problema da adicção, né? Então foi feito, e esse secretário, né, é o Ademar Vieira Júnior, que a gente conhece aqui como Coringa. Então, né, em Campo Grande nós temos um Coringa, né, que pôde estar dando esse amparo aí para as comunidades, pelo menos para as comunidades que estão sendo cofinanciadas pela prefeitura, né? E eu posso garantir que se não fosse esse recurso aí, essas comunidades não estariam muito bem, né? Por quê? Porque fechou-se, né, no primeiro momento, teve aquele fechamento total, não entra, ninguém sai, até que o governo, até que foi liberado o acolhimento novamente, né? E aí a FEBRAC lançou até um instrumental lá, juntamente com, eu creio que o senhor pode explicar melhor isso, juntamente, saiu da secretaria, né, do senhor, e aí liberou mas aí liberou com o quê? Com bastante restrição, com protocolo, né? E todo esse protocolo a prefeitura foi fundamental, como o Eliandro disse. As escolas que não estavam tendo aula, algumas escolas aqui, foram colocadas como uma espécie de triagem. E o CEAS, né, a prefeitura, a parte da social, fez todo esse trabalho em conjunto com o comitê, que é o Comitê de Políticas sobre Drogas, um comitê intersetorial, que a gente chama aqui, que já está vindo aí, eu não quero falar os anos, mas tem mais de 3 anos já, e já está indo para o 3º ano de cofinanciamento de vagas, que está na frente o nosso secretário Coringa, que, né, agora ele não está como secretário, mas ele veio à frente aí e conseguiu com o prefeito esse financiamento. A princípio foi de 100 vagas, e agora está com 130, 120 vagas, só que já prevendo aí um próximo trabalho para aumentar, né? E a gente está nessa articulação também, para quê? Para que nós possamos ir até o governo do estado, porque a ideia, né, é trazer isso não só para Campo Grande, doutor, mas estender para o estado também, porque é o que o senhor acabou de dizer. Se nós, como comunidades, como os gestores, as pessoas que são envolvidas nessa área, todas as comunidades terapêuticas se unirem e ir até o gestor estadual, né, e os municipais também, vai ganhar essa força, vai ganhar notoriedade. E a exemplo do Rio de Janeiro, o senhor falou, eu acompanhei, eu achei fantástico o que aconteceu no Rio de Janeiro, inclusive em reuniões em Campo Grande, eu disse isso na época, isso pode acontecer aqui, né? O gestor de Campo Grande ou do Mato Grosso do Sul ir até a Senapred, até a pasta da cidadania, ter esse diálogo aí, para que nós aqui do Mato Grosso do Sul possamos também ter a oportunidade de ter esse recurso, né, de vagas que o gestor possa administrar e dividir da melhor maneira possível, porque me desculpe falar, né, o senhor pode até me dizer que eu estou errado, né, mas assim, a documentação da Senapred, a documentação total, ela é uma documentação, é uma gama um pouco maior do que a que nós temos aqui na gestão municipal. Claro, é um governo, é outra instância, a gente entende tudo mais, mas os pequenos, os que estão ainda, né, pequeno não, fala assim, estão iniciando e tal, já foi baixado para 2 anos, mas existem alguns instrumentais, alguns termos, posso dar exemplo aí, que é a questão, por exemplo,
do Conselho Municipal ou Estadual sobre Drogas. Então, às vezes, o cara não tem ainda uma experiência na área para buscar isso, para buscar essa... Então, nós precisávamos também, eu penso assim, né? Não só do ponto de financiamento de vagas, mas também que a gestão pública, né, pudesse nos ajudar a ter essas pessoas, como o senhor disse. O senhor enviou algumas pessoas para alguns estados, não foi? Para dar essa instrução. Então, como a gente não tem essas pernas, por exemplo, não tem uma perna financeira, nem tempo, né, vamos dizer assim, nós precisaríamos unir mais forças para isso, para que consigamos disseminar aí essa cultura e essa informação, não é verdade? Acho que é vários pontos que eu coloquei, mas assim, lembrando somente aí de estar mandando um alô aí para o nosso companheiro Coringa, porque sem ele nós não chegaríamos ao prefeito e acabaria que não teria esse comitê, né? Esse comitê foi de suma importância, eu participei durante alguns anos do comitê, né? E foi de onde surgiu tudo, né? Por causa dessa motivação política que saiu da secretaria lá dos Direitos Humanos, ok? Muito obrigado pela participação. Bom, obrigado, Carlos, pela tua colocação. Realmente, nós estamos no caminho. Quero deixar aí a Rosana, quer dar um tchau? Quer se despedir, Rosana? Doutor Quirino, quer? Então dá um tchau aí, um bye-bye. Mais uma vez eu quero agradecer, né, ao doutor Quirino, agradecer a todos que, de alguma forma, estão envolvidos, né, em todo o processo de recuperação, em todo o processo da dependência química. Agradecer aos grupos de autoajuda, né, que são fundamentais para a recuperação dos dependentes, né, Amor Exigente, a Lanon, né, agradecer aos grupos anônimos, né, como o doutor falou, Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, que fazem todo um trabalho de amor abnegado, indo dentro dessas instituições, né, levar um alicerce para que esse dependente, após a conclusão do tratamento, possa ter uma estrutura para vivenciar a recuperação, né, aqui na rua, com suas famílias, com a vida real. E agradecer em especial, né, doutor Quirino, toda a dedicação, né, do senhor, de toda a sua equipe, né, com certeza o senhor não está sozinho, isso é uma coisa que a gente passa muito, né, para os acolhidos, né, sozinho a gente não consegue, né, mas pedindo ajuda, tendo pessoas ali como referência, nos apoiando a fazer coisas positivas, a chance é sempre maior de se conseguir êxito na vida. E com certeza o senhor tem toda uma equipe aí te auxiliando em todo esse processo. Eu tomo a liberdade, né, não só de falar como psicóloga, mas de falar como ser humano, né, por conta das mães que eu atendo, por conta das pessoas que eu conheço. Nosso agradecimento a toda essa dedicação, toda essa preocupação que agora, mais do que nunca, eu acredito que, tal como eu, eles estão vendo que é um global, né? Não é só o dependente químico, está tendo esses olhos para a classe feminina, né? A gente vê que poucas mulheres buscam recuperação, a gente ainda não consegue entender muito bem o motivo disso, né? Não que usem menos droga que homens, mas tem menos acolhimento, digamos assim, quem sabe tenham buscado menos ajuda do que os homens, mas o senhor tem olhado, né, para toda essa classe de mulheres, desses adolescentes, e olhando essas pessoas de forma muito individual, como seres humanos mesmos, né, dentro dessas diretrizes aí das comunidades terapêuticas, é muito nítido a preocupação nessa reinserção social, nesse indivíduo como ser, não como só um dependente químico. Ele tenha toda a assistência possível para que ele possa ser ele, independente do uso de droga que ele tenha tido um dia. Muito obrigada a todos pela oportunidade. Uma boa semana.
Obrigado, Rosane. Eu queria deixar aqui um abraço, né, ao Roberto Brunelli, viu, doutor Quirino? Está te mandando um abraço forte, né? Daqui ele vem da Federação Febrace. Está te mandando um abraço ao Samuel, ao Djalma do Projeto Simão, ao Gabriel. Estão todos lá participando, né? Torcendo por nós. E eu só tenho que agradecer a Deus por tudo isso, pela sua presença, agradecer ao Edu Cabral por ele ter sido a pessoa responsável por ter trazido o senhor até junto de nós, e que Deus abençoe o senhor muito, que a gente possa estar junto por um bom tempo para ajudar muitas pessoas. Tá bom, doutor Quirino? Muito obrigado, Eliandro. Obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado, Carlos. Obrigado, Rosane. Só para, nesse momento final, então, né, só para colocar algumas questões a partir do que o Carlos e a Rosane então, trouxeram. Então, assim, né, eu insisto, né, que é muito importante que as comunidades terapêuticas possam realmente se apropriarem desse novo momento que elas estão vivendo, né? Que elas possam se apropriar do seu destino. Essa é uma questão que eu acho que é fundamental, né? Por exemplo, para a participação desse edital agora que nós abrimos, como eu disse anteriormente, enfim, nós participamos de vários cursos de capacitação, de ajuda para as entidades. Agora, é muito importante também que as próprias entidades se organizem, né? Isso daí é de fundamental importância, né? Porque o governo federal, na verdade, é um ator importante nessa cena, né? Nesse cenário. Entretanto, nós só vamos conseguir avançar de fato para o fortalecimento das formas terapêuticas quanto maior for o envolvimento delas mesmas nesse processo todo. Nós, por exemplo, fizemos também, no ano passado, um curso importante de capacitação para os profissionais das farmacoterapêuticas, que foi o Compacta. Nós capacitamos mais de 2.500 profissionais de farmacoterapêuticas num curso à distância, gratuito. O curso teve duração de 4 meses, uma parceria que nós fizemos do governo federal com a Universidade Federal de Santa Catarina, com a Unifesp, com a Universidade Federal de São Paulo, no intuito de ajudar os farmacoterapeutas, de ajudar os seus profissionais, não só em aspectos técnicos, mas também aspectos normativos, né? E aí também fazendo uma ponte com o que o Carlos nos trouxe, por exemplo, sobre documentação, não tem jeito, assim, né? Na verdade, aqui no governo federal, nós fazemos todas as nossas ações embasadas em normativas, enfim, em questões legais que são estabelecidas no Brasil. Então, nós precisamos, sim, né, para que nós possamos fazer contratos com as comunidades terapêuticas, de que elas estejam funcionando com o mínimo que é exigido pela legislação brasileira, né? E aí cabe, obviamente, às comunidades terapêuticas que têm interesse em trabalhar em parceria com o governo federal, que se adequem minimamente, né? E é muito importante que isso aconteça, porque quanto mais as comunidades terapêuticas estiverem adequadas às normas sanitárias, enfim, as normas legais todas no Brasil, quanto melhor elas estarão funcionando e quanto melhor será, por consequência, o tratamento e a ajuda que elas vão ofertar para as pessoas. Então, isso daí, para a gente aqui no governo federal, é muito importante, né? Outra coisa também que eu queria dizer, né, a gente está nesse momento de pandemia, né, como o Carlos trouxe para a gente, e só para ajustar uma informação, em nenhum momento aqui no governo federal nós colocamos que as farmacoterapêuticas deveriam parar de funcionar, muito pelo contrário, né? No mês de março desse ano, nós lançamos a portaria 340, né, a portaria da nossa secretaria, colocando as comunidades terapêuticas como serviços essenciais, né, nesse momento sanitário que nós estamos vivendo. Nós temos a clareza de que as comunidades terapêuticas são e sempre foram serviços de suma importância, mas elas ganham uma importância ainda maior nesse momento. Então, nós sempre colocamos, enfim, desde março lá, a necessidade das comunidades terapêuticas estarem funcionando. Agora, é óbvio que por conta desse momento sanitário, por conta
dessa pandemia que nós estamos vivendo, era importante que as farmacêuticas adequassem o seu funcionamento para que continuasse ofertando o tratamento e o acolhimento nas suas dependências, porém, obedecendo um novo ordenamento para que fizessem esse acolhimento, esse tratamento com segurança que o momento atual exige, né? Então, não dá para a gente abrir mão disso. E de uma maneira bastante importante, né? Desde março, então, que nós instituímos esses novos regramentos para o funcionamento das farmacêuticas, nós não tivemos uma diminuição importante do acolhimento às entidades que nós financiamos. Só para nós termos uma ideia, cerca de 85% das farmacêuticas que o governo federal financia acolhem estão com uma taxa de ocupação de mais de 80%. Ou seja, então, cerca de 85% das farmacêuticas, dessas quase 500, tem uma taxa de ocupação de mais de 80%. O que mostra que as farmacêuticas do Brasil continuam acolhendo e continuam acolhendo com segurança, porque mesmo elas estando acolhendo, hoje no Brasil nós temos apenas 32 casos relatados de infecção pelo coronavírus nessas quase 11 mil vagas. Então, desde março que nós começamos a fazer esse acompanhamento de perto, né, nas farmacêuticas, nós detectamos apenas 32 casos e nenhum óbito. Ou seja, então, isso daí mostra como que as farmacêuticas hoje, né, essas que estão trabalhando conosco, como que elas estão, né, enfim, capacitadas e realmente envolvidas para que elas possam ofertar o trabalho com qualidade e com segurança nesse momento. E só para fechar aqui, né, só para reiterar a importância, né, que eu acho que tem esse trabalho local das comunidades terapêuticas. A gente estava falando aí, né, do prefeito de Campo Grande, que tem ajudado os farmacêuticos. Eu acho muito importante e eu apoio, né, a iniciativa, se vocês tiverem, de buscar o contato com o governo do estado. Acho que é muito importante que os governos estaduais participem também, inclusive do financiamento de vagas. Hoje, por exemplo, nós temos financiamentos em alguns estados, como, por exemplo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Goiás. Aqui o governo do Distrito Federal também financia vagas. Lá no Nordeste nós temos financiamento de vagas em Alagoas, nós temos também no Piauí, em Minas Gerais também financia vagas. Enfim, nós temos vários estados que têm esse compromisso, né, com a política pública sobre drogas e que também ajuda no financiamento. Então, eu acho que é muito importante que vocês se aproximem do Poder Executivo local. Uma outra iniciativa que eu julgo importante, né, já que a gente está conversando sobre essa aproximação das farmacêuticas com os órgãos oficialmente constituídos, com o poder constituído local, acho muito importante também o trabalho conjunto com as casas legislativas, né? No ano passado, por exemplo, eu participei, por exemplo, do lançamento da Frente Parlamentar em Defesa das Farmacêuticas do Rio Grande do Sul, do lançamento da Frente Parlamentar em Defesa das Farmacêuticas no Rio de Janeiro. Agora, em Minas Gerais, estão criando também uma Frente Parlamentar em Defesa dessas entidades lá em Minas Gerais. Então, eu acho muito importante isso, né? Aqui em Brasília, aqui no Congresso Nacional, ano passado, nós ajudamos na recriação da Frente Parlamentar em Defesa das Farmacêuticas aqui no Congresso Nacional, aqui no nível federal. Então, é muito importante também, né, aí no Mato Grosso, que vocês também busquem essa aproximação com deputados locais, com vereadores, né, enfim, para que vocês possam também, enfim, contar com o apoio das casas legislativas, que é muito importante nesse processo de fortalecimento e expansão das comunidades terapêuticas. Então, enfim, mais uma vez, parabéns pelo trabalho que vocês estão realizando aí no Mato Grosso do Sul. E a nossa secretaria fica sempre à disposição de vocês. Obrigado. Então, acho que por hora é isso, né?
mas agradecer esse momento tão especial, né, para nós, tão aguardado, viu, doutor Quirino? A gente estava tão ansioso, nervoso, né, pela sua pessoa, a gente não ia saber se ia dar certo, né, e porque eu comecei a conversa com o Edu Cabral, daí a pouco ele falou, vamos fazer com o doutor Quirino, e aí eu comecei a ficar nervoso também, né, porque são experiências novas, né, mas eu só tenho que agradecer a Deus pela presença de todos e dizer muito obrigado por tudo, né? Eu vou desligar agora aqui no ar, e aí é só para a gente dar um tchau, que é muito importante, tá bom? Obrigado a todos que participaram dessa live, né, da nossa cidade, Campo Grande, a cidade morena, né, falar para eles que se deixarem, nós vamos para cima mesmo, né, Carlos, Rosana, nós estamos aí para fazer um ótimo trabalho nessa cidade, e se der espaço, a gente quer fazer parte desse time, que é a Senapred. Um grande abraço. Deixa eu ver aqui. Eu acho que ele parou de gravar? Parou de gravar? Não? Vamos ver.